Olá, meu querido, paz de Cristo sobre a tua vida, meu querido, minha querida. Você sabe se Adão e Eva eram imortais antes do pecado? É, se você estivesse no curso Escatologia para Todos, ministrado por mim, você já teria essa resposta. Mas vou deixar essa palhinha do curso com essa resposta para que você possa tomar um gostinho para aprender um pouco mais. Então, Deus te abençoe e espero você no curso. Por conta do pecado que entrou a morte por um homem, se referindo referindo-se a Adão, o texto também vai dizer que por conta de Cristo entrou, que é o segundo Adão, entrou a salvação ou a redenção. Tá? Então, Romanos 5,12 está dizendo que com o pecado de Adão, ele traz para ele a morte, mas ele também traz para a raça humana essa realidade. Então, todos os seres humanos que são descendentes de Adão, segundo as Escrituras, são mortais, né? Como diz o outro, são morríveis, né? São mortais. Para os cristãos, a morte física não é uma maldição, porque em Cristo a morte ela passa a ter no cristão, na vida do cristão e da igreja, uma outra conotação. Ela passa a ser uma promoção, uma passagem para a vida eterna, um benefício de se encontrar com Deus para a eternidade. Caso contrário, vivo no dia do arrebatamento para ser transladado. Então, por isso que a Bíblia vai dizer lá, no Salmo que a gente gosta muito de usar, principalmente em cerimônia fúnebre, de que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A outra morte é chamada morte eterna, que a Bíblia vai chamar de segunda morte. E por que segunda morte? Porque está se referindo basicamente a essa morte eterna, tá? Que está lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 11, mas também está em Apocalipse, capítulo 20 e versículo 14. Está se falando desse tipo de morte, tá? Algumas referências eu gosto até de ler com vocês. Capítulo 2, verso 11, vai dizer assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, a segunda morte aqui significa a condenação eterna. E é o capítulo 20 de Apocalipse, verso 14, que também diz assim, vai dizer o texto assim, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Então, o que o texto está dizendo? Que é a separação total e definitiva de Deus, que é a consequência do juízo final, né? Que foram aqueles que já rejeitaram a salvação aqui e morreram sem Cristo, e nessa segunda ressurreição, que a Bíblia também fala de segunda ressurreição, será para sofrerem a chamada segunda morte, que é a separação total de Deus. Então, todos os estágios da morte são um mal penal, tá? A morte, mal penal que é juízo, tá? A morte espiritual é juízo, né? Por conta do pecado. A morte física também é um juízo, por conta do pecado. E a morte eterna é um juízo por conta do pecado. O salvo em Cristo Jesus, ele está livre da morte física, da morte espiritual e da morte eterna. E só não está livre da morte física. E a não ser, como já falamos, se ele estiver vivo no dia do arrebatamento da igreja, tá certo? Então, isso aí é importantíssimo a gente saber. E qual é a relação entre o pecado e a morte? Nós examinaremos aqui uma relação que a Bíblia vai mostrar entre o pecado e a morte, numa perspectiva teológica. Ou seja, a gente precisa falar aqui dessa mortalidade original de Adão e de Eva, se eram ou não imortais, o papel do pecado no surgimento da morte, qual a relação que tem, e também o impacto dessa questão da morte em relação à redenção de Cristo, né? O impacto dessa redenção de Cristo, melhor dizendo, né? O impacto da redenção de Cristo em relação à morte. Tem uma pergunta que sempre se faz, e eu já me precavi aqui também, e o autor do livro também. Adão e Eva eram imortais? Talvez você já fez essa pergunta, e outros também. Por quê? Porque quando a Bíblia está dizendo que o pecado veio e trouxe morte,
capítulo 2, verso 17 de Gênesis. Então, a pergunta é, eles eram imortais antes do pecado? A resposta a essa pergunta, infelizmente, ela não é unânime, ou seja, ela não é uma resposta que todos os estudiosos concordam numa mesma direção. Aí, mais uma vez, vou citar aqui Millard Erickson, como um dos autores de teologia e de escatologia também, ele tem um livro sobre escatologia também. Ele vai argumentar que Adão e Eva não eram inerentemente mortais. A princípio, eles poderiam morrer, mas que havia a possibilidade de viverem para sempre com acesso à árvore da vida. Então, a posição de Erickson, que é talvez a posição da maioria, entende que eles não tinham inseridos como definição nenhuma vida eterna, porque lá no Jardim do Éden tinha uma árvore da vida, do qual eles, a princípio, não foi impedido o acesso a ela. E também, por outro lado, eles não eram já mortais, porque quando o texto vem e diz que se eles comessem daquele fruto proibido, certamente morreriam, então muitos entendem que eles estão como aqueles que não experimentaram a morte, e, portanto, não pode ser dito com firmeza que já eram mortais, mas também não tinham comido da árvore da vida, que tanto é que são expulsos, né, depois do pecado, para não terem acesso a ela. Então, essa posição que argumenta que eles não eram inerentemente mortais, mas que poderiam vir a morrer, né, como aconteceu de desobedecerem a voz do Senhor. A gente chama isso de uma imortalidade incondicional. Qual é a mortalidade condicional? Essa imortalidade incondicional, porque ela estava condicionada à permanência na obediência estabelecida por Deus. E também, ao mesmo tempo, ela estava relacionada ao acesso à árvore da vida. Então, o consenso, talvez mais equilibrados em que os teólogos, estudiosos chegam eles eram imortais condicionados. Condicionados a quê? Condicionados a manterem-se na obediência diante de Deus, do não comer o que foi proibido, manter-se nessa aliança, porque afinal de contas foi uma aliança feita, não coma aqui e coma o resto, fica à vontade, e ao mesmo tempo um acesso que não foi proibido a eles, a não ser depois do pecado, a árvore da vida, tá bom? Mas existe outra posição, seguida por muitos, que um dos grandes principais teólogos dessa posição é o Berkhof, um grande teólogo reformado, Luiz Berkhof, tem grandes compêndios de teologia sistemática, onde ele acredita que Adão foi criado sem as sementes da mortalidade, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E que a morte ela só foi, de fato, um resultado do pecado e punição do pecado. Então, basicamente, Berkhof vai dizer que eles eram imortais, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus, e que é o pecado que traz a mortalidade. Então, a gente coloca aqui que, independente da visão, não há como fugir disso, seja lá qual for a posição. A morte foi consequência da transgressão de Adão. Não tem para onde correr, tá bom? Mas quanto a antes, se eles eram ou não imortais condicionais, ou eram imortais incondicionais, nesse sentido, né? Fora a presença do pecado, aí a gente fica com essas duas visões aí, tá bom? A entrada do pecado e da morte no mundo. O que a gente precisa aqui saber também? Paulo faz uma exposição teológica bem detalhada sobre a morte no capítulo 5, verso 12 a 21 de Romanos. E ele vai vincular a morte ao que a gente, na teologia, chama de pecado original, tá? A palavra pecado original você não tem no texto bíblico, você tem a doutrina. Porque o verso 12 do capítulo 5 de Romanos já vai dizer que como o pecado entrou por um homem na realidade humana, todos os homens passaram a ser pecadores. Então, a Bíblia vai dizer que por natureza, por quê? Porque o pecado, ele mudou a natureza humana. Então, ele não só foi uma consequência para Adão especificamente, mas para toda a humanidade. Então, todo ser humano passou a ser pecador por natureza. Aquele que
A natureza dele foi contaminada pela desobediência, pelo pecado. Então, uma natureza que está muito mais tendenciosa à vontade da carne, à vontade do inimigo, do que à vontade de Deus. Então, isso aqui está vinculado à universalidade da morte ao pecado. Inclusive, essa doutrina do pecado original, ela está intrinsecamente ligada à doutrina da soteriologia. Ou seja, Cristo morre na cruz do Calvário justamente porque toda a humanidade precisa ser redimida. Então, se a gente entender que existe alguém nesse planeta Terra que não seja descendente de Adão e não seja um pecador, aí ficou um grande problema doutrinário aí, que vai dar uma sequência doutrinária. Opa, então como é que o Eterno tem que se humanizar e morrer na cruz para salvar, se existe alguém que não precisa da salvação, né? E a Bíblia diz, todos pecaram, Romanos 3, 23, e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado entrou no mundo por Adão, como cabeça da raça humana, e acabou trazendo essa dificuldade aí. Outra coisa importante é falar que a lei de Deus, Paulo vai dizer que ela é justa, ela é santa, ela é boa, mas ela não era perfeita. E a lei, ela também é o que causou a morte, de certa forma. Por quê? Porque a lei, ela vem como sanção, ela vem como penalidade em relação ao erro. Então, por isso que Paulo vai dizer que quando não há lei, não há pecado. Não havendo pecado, não tem morte. Lembra de Tiago 1,15? Paulo vai dizer assim, ó, aqui no coração está o desejo, porque nós somos pecadores por natureza, o desejo está aqui. Pá. Enquanto o desejo está aqui e eu não dou lugar a ele, ou seja, enquanto eu não o concretizo, eu cuido dele aqui. Lembra de Deus também falando a Caim, capítulo 4, verso 8 de Gênesis? Eis que o pecado jaz à porta do teu coração, aqui, cumpre a ti dominá-lo. Então, enquanto está aqui só como desejo, como concupiscência, que já é um pecado, mas aqui você consegue segurar para não tornar isso uma atitude, uma ação. Aí Tiago vai dizer que quando eu não controlo isso aqui, tornou ação, pequei. Opa! Aí esse pecado gerou a morte. Morte o quê? Separação. Separação da comunhão com Deus, e aí pode também, né, ser uma morte física, e se não houver um conserto com Deus, no que tange a uma vida aos pés do Senhor, vivendo o Evangelho, não estou falando do pecado daqui e dali, que a gente está perdendo salvação, não é disso que eu estou falando, não. Estou falando de uma vida que ela está no pecado, ela vai gerar a morte eterna. Né? Esse alguém vai morrer sem uma vida com Deus, e aí gerou a morte eterna, tá bom? Então, isso aqui é importante. E a lei, ela vai justamente evidenciar o pecado, porque quando eu digo assim, ó, se eu pego essa canetinha aqui, digo aqui, ó, não pegue essa caneta, e aí você foi lá e pecou, ó, a lei gerou o pecado. E se eu digo não pega essa caneta, se eu não digo nada e você pegou a caneta, não tem lei, não tem lei, não tem pecado. Então é por isso que a lei, ela não é perfeita. Ela é justa, é santa e boa, mas a lei é que ela vem e evidencia o pecado, que ela vem e evidencia o que pode e o que não pode. E aí quando você vai lá e faz o que não pode, aí ela te traz a penalidade. A penalidade é a morte. A penalidade é o castigo, ok? Por isso que o pecado não é imputado, não havendo lei, que é isso que Paulo vai dizer. A morte entra como penalidade do pecado, como já estamos falando aqui. Por que Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte? A palavra salário é a palavra opsonion do grego, que era a palavra usada para o que os soldados romanos recebiam, né, como pagamento pelo seu serviço. Então, salário aqui é receber. Então, na verdade, a morte, ela é o que a gente recebe, é o que a gente tem de consequência muito natural da nossa rebelião. Então, a morte na vida humana, ela é nada mais, nada menos do que a consequência da desobediência. Por isso, ela é salário, ok? E aí estamos fechando já, tá, gente? A entrada do pecado e da morte no mundo ainda. A gente fala aqui que a morte tornou-se universal. Não esqueça disso. A natureza pecaminosa foi herdada por conta do pecado de Adão, tá? Então, por isso que a gente chama de pecado original, tá? Porque a gente vai ter na Escritura essa verdade sendo ensinada. Inclusive, esse texto aí do Salmo 51, verso 5, é quando Davi está dizendo: em pecado me concebeu a minha mãe. Quando ele não está dizendo que a mãe dele estava fazendo alguma besteira, não. Ele está dizendo que eu nasci pecador. Lembrando aqui que é importante, que eu não coloquei aqui. Por essa razão,
que Mateus 18, verso 10, por exemplo, é um dos textos que Jesus vai dizer que a todas as crianças, que quer dizer, todo ser humano em estado de inocência, dos tais é o reino dos céus. Por que isso? Porque o justo juiz não pode julgar e condenar aquele ser humano que não sabe que é um pecador, que chegou aqui e, né, como diz outro, nem pediu para vir, foram os pais que arrumaram a ideia, né, de terem filho, o filho chegou, e aí, automaticamente, não tem como responder sobre certo e errado, sobre o que é Deus, o que é diabo, o que é céu, o que é inferno, o que pode, o que não pode. Então, a gente nunca fala numa faixa etária da vida, tá? Ah, com 12 anos, com 10 anos, não dá para fazer isso, não dá para padronizar. Dá apenas para dizer que, enquanto o ser humano está em estado de inocência, ou seja, enquanto ele, diante de Deus, não pode responder por si, a Bíblia diz, dos tais é o reino dos céus, ou seja, a graça alcança, ok? A graça alcança. É isso que a Escritura vai deixar claro para nós. E, inclusive, a Bíblia diz que há um anjo de Deus que intercede por elas diante do Senhor. Isso também está lá registrado no Evangelho de Mateus. Então, aqui o que a gente está dizendo é que, assim como todos foram condenados em Adão, o primeiro, também todos podem ser justificados no segundo Adão, ou do último Adão, que é isso a linguagem que Paulo vai usar a respeito de Cristo. Então, Cristo é visto como o segundo Adão, ou seja, aquilo que Deus não conseguiu fazer com o primeiro Adão, faz com o segundo Adão, ok? Isso é uma coisa muito extraordinária na Escritura. Aí tem um outro autor maravilhoso, né, já dorme no Senhor, pastor Timothy Keller, que ele vai dizer que se não aceitarmos o princípio de representação no caso de Adão, né, de que nós somos pecadores porque Adão foi, não podemos aceitar a mesma, a mesma representação lógica em relação à obra redentora de Cristo. Então, ou uma coisa ou outra, não tem para onde correr, ok? E aí a gente vem para a abolição da morte. Estamos já fechando, gente, 40 e poucos minutos já de aula. A morte na teologia, ela está diretamente relacionada ao pecado. E também está relacionado à redenção. O que a gente tem de promessa na Bíblia? Que assim como a morte ela é uma consequência do pecado, a nossa redenção é a morte da morte. A nossa redenção é a anulação da morte. A nossa redenção é anular o poder da morte. Então, enquanto ainda não acontece da morte ser lançada no lago de fogo, Apocalipse 20, verso 12, a gente já tem em Cristo o poder da morte sendo anulado. É isso que está em João capítulo 11, verso 25 e 26, Colossenses 2, verso 13 e 14, e principalmente no texto de 1 de Coríntios 15, verso 54 e 55. Este texto explora como a morte, embora ainda presente, ela foi abolida em seu poder absoluto, tá? Ali ficou o U no lugar do O, tá, gente? Às vezes na digitação, né? No poder absoluto e transformada em uma passagem para a vida eterna, ok? Então, por que os cristãos ainda morrem? É uma pergunta que alguém pode fazer. Bom, por que a gente ainda morre? A resposta está no propósito de Deus em permitir que algumas consequências do pecado continuem a existir. Então, a gente usa aqui um outro texto de um outro grande pastor, da história da igreja, Martin Lloyd Jones, que ele diz assim, ó, Deus usa a morte e a enfermidade como usou as nações inimigas que ficaram na terra de Canaã, mesmo após Israel ter conquistado a terra prometida. Assim como aquelas nações serviram para aperfeiçoar Israel, o sofrimento e a mortalidade nos ajudam a crescer em dependência e submissão a Deus. É o texto de Juízes, capítulo 2, verso 20 a 23. A gente também tem que entender que quando Deus disse lá que a morte seria uma consequência do pecado, ele não disse que essa consequência seria suspensa. Na redenção em Cristo, ela perde o seu poder. A morte na vida do cristão deixa de ser maldição para ser promoção, para ser apresentação a Deus, para se encontrar na eternidade com o eterno Deus. Mas ela vai ter que existir até o momento em que todos estarão diante do trono e que a morte com o inferno serão lançados no lago de fogo, ok? E aí a gente vai fechando dizendo o seguinte, que a experiência de enfermidade, da proximidade da morte, frequentemente leva os cristãos ao arrependimento e à renovação espiritual, ou seja,
Deus até faz com que a própria morte, que é juízo, consequência do pecado, possa se transformar também em um instrumento de arrependimento, de renovação espiritual, de disciplina, enfim, né? De uma forma da gente também ter aquela motivação para poder a gente se aproximar de Deus. A Bíblia vai dizer que Cristo aboliu a morte. Então, apesar de os cristãos ainda experimentarem a morte física, a Bíblia vai deixar claro que Deus, né, em Cristo, ou Cristo, aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. É isso que está lá, 2 de Timóteo, capítulo 1 e versículo 10. Por isso que a palavra grega neste texto aqui, o texto que a gente acabou de ver aqui, ó, 2 Timóteo 1, 10, que fala de aboliu, é a palavra catargel do grego, que significa anular, tornar eficaz. Ou seja, isso não implica que a morte foi eliminada por completo, já disse, só no dia do juízo final, que ela será lançada no lago de fogo, mas ela perde o domínio sobre o cristão, ela perde o poder sobre o cristão. Hebreus 2,14 também vai dizer que esse poder do medo da morte, o diabo usa muito isso para escravizar a humanidade. Por isso que em Cristo a gente não tem mais esse domínio de Satanás, a partir do poder, do medo da morte, porque a morte em nós, cristãos, salvos em Cristo Jesus, ela perdeu o seu ferrão. Paulo vai usar essa linguagem, perdeu o seu ferrão, lá em 1 Coríntios 15, 55. Então, antes da obra redentora de Cristo, a morte era vista como rei dos terrores, está lá em Jó 18, 14, tá? Então, só para a gente poder entender. Na cruz, Jesus removeu o poder destrutivo da morte, transformando-a em uma transição para a vida eterna, olha que coisa maravilhosa, para os cristãos. A morte deixou de ser um fim absoluto para se tornar uma porta para a glorificação, porque é isso que está lá descrito em João 11, 25, 26, quando ele diz que ele é a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí ele diz, uns para a vida eterna, que no caso somos nós, e outros para a condenação eterna. Para Paulo, a morte tornou-se algo insignificante em comparação à glória eterna. Lembra que ele vai dizer, essa nossa luta e tal, terrena, tá? Ele vai falar sobre isso aí. E aí, fechando, nesse tema, vida eterna e imortalidade. Bom, embora a morte física ainda exista, a vida eterna já é uma posse presente para os cristãos. A gente já experimenta alguma coisa dessa vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna refere-se ao espírito humano, uma realidade presente, que não é interrompida pela morte física, né? Então, a vida eterna na vida do salvo, a morte física não impede em momento algum. A imortalidade refere-se à transformação do corpo, que ocorrerá em 2 eventos futuros, a ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento e transformação dos vivos. Só para a gente mais à frente vai falar um pouco mais disso. O que significa? Esse corpo mortal, ele vai dar lugar a um corpo imortal. No caso do salvo, é um corpo incorruptível, é um corpo glorioso, além de ser eterno, né? Então, essa imortalidade aí é essa transformação desse corpo limitado, corruptível, etc., num outro corpo, né? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais nisso aqui. Gente, a gente fecha aqui, só mostrando para vocês aqui que eu quero honrar o autor do livro, esse é o livro, tá? Que vai ficar aí, esse é o autor, é o pastor Leonardo Assis, ele é pastor na Igreja Batista, acho que é a 4ª Igreja Batista de Nilópolis, tá bom? E aí depois eu vou deixar no grupo lá o zap dele, para que você, querendo ter aí com você o livro, você poderá adquirir diretamente com ele. Então, o que eu quero pedir a vocês, né? Que qualquer dúvida, porque eu sei que ele é um assunto importante de escatologia, que você pergunte no grupo, tá bom? Fora, se durante a aula também tiver algum comentário, pode colocar aí, a gente tenta tratar da melhor maneira possível para você, tá bom, meus santos? Que Deus abençoe. Eu vou encerrando aqui por conta desse horáriozinho que eu me preocupo bastante, para que os que vão assistir depois não tenham também qualquer que seja a dificuldade. Então, hoje a gente está fechando o primeiro ponto, introdução, e falando um pouco da morte aí. Qualquer que seja a sua dúvida, deixa no texto do nosso grupo WhatsApp, que vai servir para isso, para que a gente possa estar
tirando todas as dúvidas possíveis e necessárias para vocês. Então, até a nossa próxima aula, assim querendo Deus. Se ainda houver quem vá entrar na turma, talvez aí durante a semana poderá entrar também, sem problema algum, ok? Deus abençoe aí, que Ele nos fortaleça e a gente possa continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor.